Bom dia a todas, bom dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. A gente vai prosseguir onde a gente parou numa atividade que consiste basicamente no seguinte: a gente está usando o exame da OAB realizado no dia 8 de agosto para, com base nas questões ali aplicadas, fazer uma ligação entre a matéria que nós teremos neste ano letivo e a matéria que vocês tiveram nos anos anteriores, né? Como a gente está aqui no quarto ano da faculdade, e o objeto dessa nossa disciplina é o estudo dos meios de impugnação às decisões judiciais e da tutela jurisdicional executiva, vocês vão perceber, eu espero pelo menos, que tudo que a gente vai estudar doravante tem relação, às vezes bastante direta, com os assuntos que vocês já estudaram nos anos anteriores. Então, nos primeiros dias de aula do ano letivo, eu gosto de dar uma retomada em alguns conceitos básicos, para que a gente entre no ritmo, por assim dizer. E eu também tenho comentado com vocês que processo civil é uma disciplina que tem algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, você até, às vezes, conhece alguém que é bom em determinado tema de direito civil, mas não necessariamente em outros. Mas em processo civil isso é muito complicado, né? Eu sempre acho estranho alguém dizer assim, eu gosto de estudar só tal assunto em processo civil, sei lá, só decisões judiciais, ou só prova, ou só recursos, ou só execução, quando, na verdade, tudo tem ligação, tudo se liga. Então, só para citar um exemplo, né, enquanto eu revisitava a matéria aqui hoje cedo, preparando a aula para vocês, estava vendo ali uma parte que a gente vai começar falando dela, das tutelas provisórias. Quando nós estudarmos daqui a alguns dias os efeitos dos recursos, a gente vai estudar o efeito suspensivo, que é um dos efeitos dos recursos, e a gente vai observar que os requisitos para concessão do efeito suspensivo, nos casos em que ele não é um efeito suspensivo automático decorrente de lei, né, os pressupostos para concessão do efeito suspensivo são aqueles necessários também, que têm que estar presentes também para a concessão da tutela provisória, né? Então, não tem como compreender efeito suspensivo dos recursos se eu não estudei tutela provisória. É muito difícil entender ação rescisória, por exemplo, se eu não entendi a classificação das decisões judiciais, se eu não entendi coisa julgada, né? Se eu não entendi nulidades processuais, quando eu estudei isso lá no segundo ano. Então, tudo tem ligação. Inclusive, quando nós estudarmos os requisitos dos recursos, requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos, a gente vai observar que a doutrina é pacífica em dizer que é possível fazer um paralelo entre o direito de recorrer e o direito de ação. Direito de recorrer, o direito de interpor um recurso, etc., e o direito de agir em juízo, né, de acionar o judiciário, de demandar, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, que os requisitos intrínsecos são cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, né? E é possível, portanto, e a doutrina assim o faz, realizar um paralelo entre o que é legitimidade para recorrer e em que medida isso se parece ou se assemelha à legitimidade para a causa. O que é o interesse em recorrer e o que é o interesse de agir ou interesse processual, como era antes chamado condição da ação. Então, eu gosto de fazer esse paralelo e, coincidentemente, com o começo desse nosso ano letivo, aconteceu há poucos dias o exame da OAB, né? Aconteceu o exame da OAB. Então, como eu sei que o exame da OAB interessa a todos vocês, né, uns mais, outros menos, mas interessa a todos vocês sempre se preocupam e tal, eu achei que seria interessante até para fins de quebrar um pouco assim aquele medo que às vezes a gente tem do exame da OAB, né, analisando essas questões. Então, no encontro anterior, a gente examinou a questão que tem a ver com a peça prática, né? Está bem legível aí para vocês? De todo modo, vocês já receberam aí os links para download dessa prova, está lá no site da OAB também, né? Aqueles de vocês que tiverem interesse, e está no Classroom. Eu mandei no Classroom também e no nosso grupo do WhatsApp. Então, eu quero começar com essa questão aqui, a questão 1 das dissertativas, né?
Questão das questões dissertativas. E que pontos eu quero falar aqui com vocês durante essa questão 2? Primeiro, fazer um paralelo entre a tutela cautelar e as demais modalidades de processo, fazer um paralelo entre ações de conhecimento, ações de execução, tentar fazer aqui revisar rapidamente a classificação tradicional das ações, falar da classificação do Pons de Miranda, e uma distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada. Isso tudo vai ser muito importante para a gente aqui ao longo desse ano letivo. O que é interessante nessa questão 2 é que ela faz referência, né? Vocês devem se lembrar, o caso ali de um acidente, a pessoa estava andando num local, e daí sofreu um acidente, e o responsável pelo acidente seria um funcionário de uma empresa. E tem 2 testemunhas idosas, pessoas idosas, que ficaram adoentadas, justamente socorrendo a pessoa que sofreu ali a lesão. Tem a questão de direito material, que é da responsabilidade civil, e tem a questão processual, que é a questão B. Considerando o iminente risco de óbito de Marcos e Maria, existe algum mecanismo processual que permita a preservação da prova que poderia ser futuramente produzida por José? Essa é uma questão interessantíssima, né? Porque nós estamos aqui diante de uma tutela que é prevista no Código de Processo Civil como algo dedicado à prova, direito à prova, né? O Código ainda se refere, quando trata dessa matéria, ele usa ainda a terminologia produção antecipada de prova. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês o Código de Processo Civil, artigo 381. Código de Processo Civil, artigo 381. O Código de Processo Civil aqui neste dispositivo, ele trata ainda da produção antecipada de prova. Então eu posso, no entanto, aqui nesse caso, estar diante de uma mera antecipação da prova. Eu posso estar, por exemplo, diante de uma ação que já está em curso, né? E eu posso requerer a antecipação da prova a ser produzida. Agora, eu posso estar diante de uma ação que tenha por propósito, pura e simplesmente, a produção da prova. É o direito à prova que está aqui em jogo. Não é ainda o direito material que vai ser objeto de prova, né? O Código de Processo Civil revogado, ele fazia menção apenas à hipótese que hoje está no inciso 1º do artigo 381. E a matéria era versada entre os procedimentos cautelares específicos ou nominados. O Código de Processo Civil revogado, só ali em 1994, ele foi ter a disciplina da tutela antecipada, ou antecipação dos efeitos da tutela. A tutela de urgência, né, disciplinada com primazia pelo Código de Processo Civil revogado, era a tutela cautelar. Havia tutela antecipada em alguns procedimentos especiais, como a liminar em ação de reintegração de posse, ou liminares em procedimentos especiais, como a liminar de alimentos, né, em ação de alimentos. Mas a antecipação de tutela, até 1994, ela era, por assim dizer, algo excepcional. A tutela de urgência disciplinada pelo Código de maneira mais demorada era a tutela cautelar. Mas, pessoal, uma coisa importante que vocês já perceberam certamente, se não perceberam, isso vai ficar cada vez mais claro na vida de vocês. A disciplina legislativa, a disciplina normativa, ela não dá conta da realidade da vida. A vida é muito mais rica em circunstâncias que podem acontecer, em problemas novos que surgem diariamente, né? Complexidade das relações humanas, sociais, econômicas, morais, né? Então, assuntos que antes pertenciam pura e exclusivamente à moral, né? São cada vez mais considerados assuntos jurídicos, né? Então, a gente vê cada vez menos claras as divisas entre direito e moral, direito e economia, direito e política, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque o modelo do Código revogado era um modelo de cautelares nominadas, preponderantemente cautelares nominadas. Havia
várias espécies de tutelas cautelares, né? Procedimento cautelar de arresto, sequestro. E lá atrás se pensava assim, que se eu tivesse diante de uma urgência, o meu direito só seria tutelado se eu me encaixasse em um procedimento cautelar nominado. Se eu não me encaixasse em um procedimento cautelar nominado, eu teria que me valer do poder geral de cautela, né? Que era o que ainda existe, claro, mas o poder geral de cautela só tinha sentido nos casos em que não houvesse um procedimento cautelar nominado. Isso, com o passar do tempo, foi sendo modificado, por assim dizer, pela própria jurisprudência, com base numa leitura do Código de 73 à luz da Constituição. Exemplo, antigamente, de acordo com o artigo 814 do Código Revogado, eu só teria direito à tutela cautelar de arresto se eu tivesse uma prova literal da dívida, para daí então demonstrar ao juiz que eu teria fumus boniuris, aparência da existência do direito. O que é prova literal? Vocês estudaram isso tanto em direito civil quanto em direito processual civil. Prova literal é a prova escrita. Então eu tinha que ter uma prova escrita da dívida, né? Ainda que não fosse título executivo. Então tinha que ter um instrumento assinado pelo devedor que demonstrasse a existência da obrigação, por exemplo, né? Mas e nos casos em que eu não tivesse a prova escrita e tivesse outro tipo de prova, eu não teria, e precisasse do arresto, eu não teria esse direito? Aí a jurisprudência passou a fazer uma leitura desse dispositivo à luz da Constituição, para concluir o seguinte: não, mesmo que você não tenha prova escrita, que é a prova literal do artigo 814 do Código Revogado, você terá direito a tutela de arresto, tutela cautelar de arresto, se você demonstrar por outro meio fumus boniuris. A que conclusão a gente chega? Que aqueles procedimentos cautelares específicos ou nominados, eles já eram, por assim dizer, exemplificativos, e os próprios requisitos para que eu me valesse de um deles também eram requisitos exemplificativos, né? Tem um texto muito interessante, que eu inclusive cito nos meus livros, da ministra Fátima Nancy Andrighi, em que ela denunciava isso. Falou, não tem sentido mais ter procedimentos cautelares nominados, né? Porque sempre, à luz da Constituição, sempre que você estiver diante do risco de perecimento do seu direito, você tem que ter direito a uma tutela jurisdicional adequada àquele direito, que é o artigo 5º, inciso 35. Por isso é que o Código de Processo Civil de 2015, ele não prevê mais um procedimento específico para cada tutela, para cada modalidade de tutela cautelar. Vocês vão ver aqui que o artigo 301 apenas elenca as medidas cautelares possíveis, sem exclusão de outras que eventualmente sejam necessárias, e não disciplina um procedimento especial para cada uma delas. E, além disso, agora sim, voltando à questão da prova, da produção antecipada de prova, embora a expressão ainda empregada seja produção antecipada de prova, esta ação ela pode ter por objeto o direito autônomo à prova, que é o caso do problema que a gente está examinando ali, né? Eu não sei ainda se eu vou ajuizar a ação. Eu posso ajuizar como posso não ajuizar a ação, aspas, principal. Aquela em que eu vou pedir indenização por danos materiais e morais contra a empresa, por exemplo, né, empregadora do funcionário que causou o dano. Mas eu posso querer realizar a prova, produzir a prova, para, por exemplo, saber se eu vou ajuizar a ação. É o que está aqui no inciso 3º. Prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Então, por exemplo, você tem um imóvel e você faz uma construção, e depois que se realiza a construção ali naquele terreno, você percebe que aparece uma rachadura na parede. Daí você diz, puxa, será que isso aqui é um defeito da obra e eu vou ter que responsabilizar a empresa? Mas, para se resguardar, você não sabe ainda, mas você quer produzir uma prova com a chancela do judiciário para, se for o caso, no futuro, ajuizar a ação. Então, o que você pode fazer, eventualmente? Uma produção antecipada de prova, que é uma ação que tem por objetivo a produção da prova, pura e simplesmente, e daí você documenta, entre aspas, aquilo ali, eventualmente através de um laudo pericial, né, realizado em juízo, ou
e agora sim, vamos voltar aqui ao exemplo do exemplo da OAB, no caso das testemunhas, pessoas idosas que estão muito doentes, que é o exemplo que os professores costumam dar em geral, né? E você tem que tomar o depoimento, porque você não sabe o que pode vir a acontecer com aquela pessoa. Uma coisa interessante, veja, eu estou aqui diante de pura e simplesmente do direito à prova. Não em discussão ainda o direito material. Né? Então, 382, parágrafo 2º, vai dizer que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Porque o que está em jogo aqui é apenas a prova. Né? Por isso que eu e outros autores, a gente chama isso aqui de ação probatória autônoma. Né? Ação probatória autônoma. Ok? Então, percebam, a hipótese do inciso 1º é nitidamente cautelar, né? A cautelatória é uma medida de urgência. As outras duas não. Então eu posso produzir a prova, por exemplo, para viabilizar uma autocomposição ou algo assim. Ok? Agora anotem, eu quero aproveitar esse gancho para prosseguir aqui e fazer um paralelo entre a tutela cautelar e as demais modalidades de processo. Cada professor trata isso aqui de uma maneira e não é correto dizer, eu pelo menos não acho correto dizer, que existem classificações certas ou erradas, tá certo? As classificações, elas são úteis ou inúteis. As classificações, elas são úteis ou inúteis, né? Faz sentido eu classificar os processos em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar? Ou tutela provisória, né? Tutela de conhecimento, tutela de execução e tutela provisória? Sim, é uma maneira possível de fazer essa classificação. Então, eu posso dizer que as ações de conhecimento são ações de conhecimento declaratória, constitutiva, condenatória, né? A ação de conhecimento declaratória tem por objetivo a obtenção de uma decisão judicial que afaste a incerteza acerca da existência de uma dada situação jurídica. É a ação declaratória. A ação constitutiva é aquela que permite o surgimento de um pronunciamento judicial que cria, modifica ou extingue uma dada situação ou relação jurídica. E a ação condenatória é aquela que existe para criar um título executivo. Né? Então, se eu não tenho título executivo, por exemplo, uma nota promissória é de acordo com a lei um título executivo, uma duplicata é de acordo com a lei um título executivo. Um instrumento particular subscrito por devedor e por duas testemunhas é um título executivo. Então, se eu estou diante de um título executivo extrajudicial, eu não preciso necessariamente, né, ajuizar uma ação de conhecimento condenatória. Eu posso, desde logo, ajuizar uma ação de execução fundada em título executivo extrajudicial. Mas mesmo nesse caso, pessoal, pode suceder que você, advogado do credor, esteja em dúvida, né, quanto à existência do título executivo. Você pode imaginar, por exemplo, que falta algum requisito, né? Eu estou na dúvida se, nesse caso aqui, esse documento está completo ou não. Então, por conta disso é que o 785 do CPC de 2015 estabelece que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Qual é esse processo de conhecimento que você vai manejar a fim de obter um título executivo judicial? É aquele que vai chegar ao seu fim, né, o processo de conhecimento, com a prolação de uma decisão condenatória. Né? A sentença condenatória é o título executivo por excelência. Inclusive, a doutrina mais antiga, clássica, brasileira, dizia assim, que sentença condenatória que não fosse título executivo seria como um sino sem badalo, relâmpago sem trovão. Então, na doutrina, meio que é um discurso tautológico, vamos dizer assim. Não que é uma tautologia, você em círculos, né? O que é a sentença condenatória? É o título executivo judicial por excelência. O que é título executivo judicial? É a sentença condenatória. Então o pessoal costumava, ou costuma até hoje, muitos deles, fazer essa discussão circular, vamos chamar assim. Então a ação de conhecimento condenatória é aquela que tem por propósito conceder ao credor um título executivo judicial.
Então, você pode classificar ações de conhecimento assim e colocar ações de execução de outro lado, separada, e daí você teria execução fundada em título judicial e execução fundada em título extrajudicial? Pode. Não é errado. Como disse, reitero, as classificações não são erradas ou certas necessariamente. Elas podem ser úteis ou inúteis. Quer um exemplo de uma classificação inútil? Nós estamos aqui entre rapazes e moças na sala de aula. Faz sentido classificar vocês entre rapazes e moças? Entre homens e mulheres? Não faz o menor sentido. É uma classificação inútil. Não é nem certa nem errada, é inútil. O que importa para nós aqui no estudo do direito é que as classificações tenham utilidade, certo? Por conta disso, é que a doutrina mais recente, ela tem colocado em xeque essa classificação a que me referi agora. Por quê? Porque essa classificação, pessoal, que eu mencionei agora, que coloca ação de conhecimento num grupo, ação de execução em outro grupo, e classifica só as ações de conhecimento, classifica só as ações de execução, essa classificação parte do pressuposto de que, necessariamente, as ações de conhecimento são sempre puras e ações de execução são sempre puras, no sentido seguinte: nas ações de conhecimento não haverá atos executivos e nas ações de execução não haverá atos de cognição sobre a existência da obrigação, a existência do débito, certo? Então, o pressuposto para que nós adotemos essa classificação é essa pureza entre essas modalidades de ação. Agora, eu mencionei há pouco a vocês a reforma de 1994, do Código Revogado. Essa reforma, que aconteceu em 1994, ela introduziu no Código Revogado, que então tinha ali aproximadamente 20 anos de vigência, né, Código de 73, ela introduziu no Código Revogado duas figuras novas. A primeira eu já mencionei aqui. Qual foi? A generalização da antecipação dos efeitos da tutela. Porque a tutela antecipada, no começo da vigência do Código Revogado, só era possível em situações especificamente previstas na lei, né? Agora, com a alteração do artigo 273 do Código Revogado em 1994, passou-se a se permitir a realização da antecipação dos efeitos da tutela. O que é a antecipação dos efeitos da tutela? Veja, inclusive vocês vão usar isso na vida, no dia a dia de vocês, quando vocês forem advogados, juízes, promotores, para distinguir se a hipótese é de antecipação de tutela ou tutela cautelar. Parêntese, sempre que eu falo antecipação de tutela, tutela antecipada, antecipação dos efeitos da tutela, é tudo a mesma coisa, ok? Tá? Então você vai ler em algum lugar o cara falando tutela antecipada, ou antecipação de tutela, ou antecipação dos efeitos da tutela. Estamos nos referindo ao mesmo fenômeno. O que eu obtenho quando trato da antecipação de tutela ou tutela antecipada? Eu, aspas, permito que aquele em favor de quem é concedida essa antecipação viva como se fosse vencedor. Né? O exemplo que eu mais gosto, claro que há outros, mas o exemplo de que mais gosto é o da reintegração da posse. Então, quando vocês estudaram procedimento, vocês estudaram direito possessório, estudaram procedimentos especiais e viram as ações possessórias. Quando eu juizo uma ação de reintegração de posse e peço que o juiz me conceda uma liminar, o juiz não vai dizer ainda que eu realmente sou a pessoa que tem direito à posse e não é o réu. Mas se ele concede a liminar e me permite a reintegração liminar na posse, ele já permite que eu, autor, embora de maneira precária, eu já viva como se fosse vencedor. Isso é a antecipação dos efeitos da tutela. É como se o juiz pensasse no futuro, no tempo, né, um dos efeitos da sentença final de procedência e trouxesse para o momento presente. Então, por isso, a antecipação dos efeitos. Né? Por isso, inclusive, a gente critica, eu mesmo faço essa crítica, embora a gente use essa expressão, não é a tutela que é antecipada, é efeito da tutela que é antecipada. Então, por exemplo, numa ação de divórcio, se eu digo assim, ó, excelência, eu peço a Vossa Excelência que conceda uma liminar para impedir que o réu coabite com a autora, né? Porque ele é violento, ele isso, ele aquilo. Então eu peço que o juiz conceda uma medida nesse sentido. Ora, o dever de coabitação, ele cessa com o divórcio, né? Um dos efeitos do divórcio, portanto,
é a cessação desse dever de coabitação. Então, eu peço ao juiz que antecipe no tempo esse efeito, né? E a medida cautelar? A medida cautelar, que também é uma tutela provisória na classificação do Código de 2015, como o próprio nome diz, ela existe para acautelar, para assegurar, para propiciar que algo dê certo depois. A medida cautelar, ela nunca termina em si mesma. Se você diz assim, eu movi uma ação, obtive uma tutela cautelar e estou satisfeito. Não, então essa medida não é cautelar. A antecipação de tutela, eventualmente, pode te satisfazer. Ela pode, porque você já está obtendo um efeito. Então, se você está mais preocupado com o efeito e menos com a declaração da existência do direito, e o juiz já te antecipou esse efeito, e você não quer discutir, ora, nada impede que o legislador permita que você usufrua desse efeito sem necessariamente pleitear uma declaração da existência desse direito. É isso o que acontece no caso previsto no artigo 304 do Código de Processo Civil. O artigo 304 do Código de Processo Civil trata da estabilização da tutela antecipada. O que acontece aqui na hipótese do artigo 304? Eu peço ao juiz que antecipe o efeito da tutela, que eu vou pleitear ainda, né? Que eu vou pleitear ainda. O juiz me antecipa isso e eu não faço o pedido principal, porque o réu não impugna. Pode suceder de o réu falar assim, tá bom, esse efeito aí, tudo bem, eu não vou impugnar isso, né? Então, apenas a liminar já me basta e o réu também não quer discutir isso, né? O código fala aqui, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Há da jurisprudência decisões no sentido de que basta qualquer manifestação do réu em sentido contrário para daí, então, obrigar o autor a fazer o pedido principal. Mas pode, eventualmente, ocasionalmente, o efeito que eu antecipei bastar. Então, por exemplo, eu tive um caso no escritório em que a gente tinha que mover a gente tinha que fazer o registro, se não me engano, de uma penhora, de uma hipoteca, não lembro exatamente o que era. E o cartório de imóveis estava cobrando um percentual que a gente considerava indevido. Não estava cobrando com base até um teto, não lembro exatamente. O fato era, a taxa cobrada era excessiva a nosso ver. Daí a gente moveu uma ação, né? Com base no artigo 304, a gente requereu antecipação dos efeitos da tutela, cujo pedido seria eventualmente apresentado depois, para nos permitir recolher o valor que nós considerávamos devido, que seria aproximadamente, o imóvel era muito grande, valor muito elevado, né? O valor que a gente queria recolher era, sei lá, menos de 10% do valor cobrado por aquele tabelionato, ou aquele cartório de imóveis ali do sul do Paraná, né? O juiz concedeu a liminar, né? Então, se o réu, no caso era o estado do Paraná, se o réu não impugnasse, né, a liminar, aquela liminar poderia se estabilizar, ou seja, eu recolho só aquele valor, só que essa decisão, por ser fundada em cognição sumária, ou seja, o que é sumário? Menos aprofundado no plano vertical, essa decisão não faz coisa julgada, né? Os efeitos se estabilizam, mas a decisão não faz coisa julgada. Está aqui no parágrafo 6º, né? A decisão concede a tutela, parágrafo 6º, 304, não faz coisa julgada. Agora, a tutela cautelar, pessoal, ela nunca existe por si mesma. Então, deixa eu pegar um exemplo de tutela cautelar, ou melhor dizendo, a tutela cautelar, ela sempre serve para viabilizar a fruição de um pedido que a gente vai chamar de principal. Ela sempre existe para assegurar algo. Então, por isso que não faz muito sentido falar em estabilização da tutela antecipada. Exemplo, matéria do nosso ano letivo aqui, execução, né? Na execução para o recebimento de quantia em dinheiro, eu não posso chegar ao fim dessa execução, que se perfaz com a entrega do dinheiro devido ao exequente, sem passar, de uma maneira ou outra, tem que passar por um ato chamado penhora. O que é a penhora? A penhora, né, serve para
individualizar o bem. Dentre aqueles bens que compõem o acervo patrimonial do executado, a penhora individualiza o bem sobre o qual recairão os atos executivos subsequentes. Né? Então, você tem uma casa, um apartamento, um imóvel rural, um carro, aplicações financeiras, e deve 100 mil reais, não paga. Daí eu vou ajuizar a ação de execução, não vou penhorar todo o seu patrimônio, porque eu tenho... Veja, quando vocês estudaram direito às obrigações, vocês viram a diferença entre débito e responsabilidade, né? Débito, a obrigação é uma coisa, a responsabilidade liga-se à obrigação, é outra. No caso de obrigação de pagar quantia em dinheiro, fala-se muito na responsabilidade patrimonial. Ou seja, o patrimônio, bem entre aspas, isso que eu vou falar, tá? O patrimônio do devedor é a garantia de que haverá o pagamento da dívida. Isso aí é a responsabilidade. A responsabilidade recai sobre todo o patrimônio do executado. Ele responde com todos os seus bens. Mas a penhora particulariza o bem que será objeto de execução. Então, se eu penhoro o dinheiro, ótimo, porque daí o dinheiro vai ser entregue ao exequente em pagamento. Agora, se eu penhoro um imóvel, um carro, e a dívida é de dinheiro, eu tenho que alienar esse bem. Né? Agora, pode acontecer, pessoal, que, embora a dívida ainda não tenha se vencido, e eu tenho, portanto, direito a essa, aspas, garantia, né, a responsabilidade patrimonial, eu fico sabendo que o executado colocou seus bens à venda, corre o risco de ele entrar em insolvência. Então, eu, credor, eu posso pleitear uma medida que nós vamos chamar de arresto, com 2 R's, tá? Porque na aula passada a gente usou a expressão aresto como sinônimo de decisão, né? Arresto. O que é o arresto? Arresto é uma medida que eu pleiteio e se eu obtenho, ela existe para viabilizar a futura penhora. Então, o arresto nunca se estabiliza. Ele não existe por si mesmo. Então, se eu obtive uma medida de natureza acautelatória, como o arresto, eu tenho que ajuizar a ação principal. Eu tenho que fazer o pedido principal, porque a tutela cautelar, ela não vive sem a tutela principal. A liminar de antecipação dos efeitos da tutela pode até se estabilizar, mas a cautelar não. O que nos leva à questão 2. O que nos leva à questão 2 aqui do probleminha. Deixa eu achar, colocar na tela aqui para vocês. Cadê aqui? Estão vendo aí? Então vejam, né? A Amália procurou seu advogado e ingressou com um pedido de tutela cautelar antecedente com o objetivo de evitar a realização do negócio. A tutela foi concedida, mas não foi efetivada, né? Daí veio a pergunta aqui, a questão A, que é uma questão processual. A eficácia da tutela cautelar deve ser mantida? Daí disse aqui diz aqui o gabarito. A tutela cautelar concedida perderá a eficácia, eis que não foi efetivada no prazo de 30 dias, por desídia da autora, conforme determinado no artigo 309, inciso 2º do CPC. Veja, eu não vou questionar se isso aqui está certo no sentido de se tratar efetivamente de uma tutela cautelar, tá? Mas partindo da premissa de que seja uma tutela cautelar, se eu não a efetivei, eu, autor, o juiz me concedeu a tutela e eu não a efetivei, isso significa o quê? Né? Eu não tenho interesse nela, né? Por algum motivo. Mas o fato é, não só na hipótese aqui mencionada, deixa eu achar aqui o outro inciso. Vou entrar aqui no 309, o Código de Processo Civil, mas a hipótese mais interessante é a que está no inciso 1º desse mesmo artigo 309. Vejam ali. O artigo 309 vai dizer: cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, estamos aqui, veja, no capítulo
né, da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, tá? Então, esse dispositivo está falando da tutela cautelar concedida em caráter antecedente. Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal, né? Por que isso acontece e cessa essa eficácia? Porque, na verdade, a cautelar existe para o principal. Então, se eu não realizo o pedido principal no prazo legal, ou, né, uma dessas outras razões, mas essa aqui é a que eu queria destacar aqui para vocês, a medida, né, cessará, porque a cautelar depende do principal. Agora, com a reforma de 94, isso foi mantido no Código de 2015, né, passou-se a se colocar em xeque essa pureza na medida em que, em quaisquer ações, se passou a conceder ou se permitiu a concessão de antecipação dos efeitos executivos. Então, uma ação de conhecimento condenatória, né, eu só poderia executar após a sentença condenatória, a partir do momento que o juiz passou a poder antecipar efeitos da tutela condenatória, e eu podia daí então, realizar atos executivos antes da sentença condenatória, daí eu já não tinha essa pureza. Agora, essa separação, né, entre processo de conhecimento e processo de execução, essa autonomia, vamos dizer assim, ela foi colocada em xeque de uma maneira mais contundente, vamos dizer assim, com a disciplina, também com a reforma de 94, e isso foi mantido no Código de 2015, da tutela relacionada ao cumprimento de dever de fazer ou de não fazer. No Código revogado, isso estava no artigo 461. No Código novo, isso está em dois artigos que eu vou mencionar aqui bem rapidamente, a gente não vai tratar deles com muito vagar, mas eu vou apenas mencioná-los aqui, que são o artigo 497, né? O artigo 497 diz: da ação que tenha por objeto prestação de fazer ou não fazer, o juiz, procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, né? O artigo 497, ele vai ser complementado, pessoal, pelo artigo 536. Eu até digo que a gente tem que ler esses dois dispositivos juntos, né? Porque o juiz concede a tutela específica e, nos termos do artigo 536, na própria decisão, ele já pode realizar atos executivos tendentes à concretização do direito por ele, juiz reconhecido. Então, vejam, não há aqui no caso do artigo 536 aquela divisão clássica entre condenação de um lado e execução do outro. A sentença que reconhece a violação ao direito, ela mesma já determina a sua execução. Então, por isso que essa decisão fundada nesses artigos 497 acumulado com 536, não poderia ser considerada uma sentença condenatória típica, né? Uma sentença condenatória tradicional. Daí, então, uma parte da doutrina, e eu me filio essa concepção doutrinária, considerar que hoje seria útil, ou mais útil, aquela classificação do Pontes de Miranda das ações, classificação quinária das ações, né? O Pontes de Miranda, ele distinguia as ações em ações de conhecimento, né? Eu vou colocar aqui, perdão, ações de conhecimento não, ações declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva lato sensu. E por que executiva lato sensu? Porque era um gênero, né, que abrangia daí então 3 espécies, que a gente vai falar agora. Eu mandei ali no chat, porque no grupo do WhatsApp, porque se colocar aqui no chat, a hora que terminar a aula se apaga, né? Então, ações declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva lato sensu. As ações executivas lato sensu, para ele, Pontes de Miranda, por sua vez, teriam 3 subespécies. E essas 3 subespécies, de certa maneira, a gente tem no direito brasileiro, que são a execução, né,
de título extrajudicial. A execução, né, de sentença condenatória. E a execução de sentença executiva. Vou explicar aqui cada uma delas. Por que ação executiva lato sensu? Lato sensu, assim, eu posso falar assim, olha, quais alunos da universidade vão ter direito à vacinação? Só os alunos da área de saúde? Ou os alunos que fazem atendimento ao público? Ou, sei lá, daí alguém vai responder, não, os alunos lato sensu. Né? Ou seja, todos, independentemente do que fazem, de que ano estão, de que faculdade estão cursando. Então, quando eu uso a expressão lato sensu, eu quero dizer que eu estou me dedicando aqui ao gênero, né? Não aos alunos em sentido estrito. Ah, não, vou me referir aqui apenas aos alunos de graduação, não aos alunos de mestrado ou doutorado da Universidade Estadual. Entenderam? Então, quando eu falo em ações executivas lato sensu, quero dizer que estou me referindo também a um grupo que abrange 3 modalidades de ações executivas, a saber, execução de título extrajudicial, que a gente já mencionou. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, os atos executivos realizam-se sem que se permita, como regra, né, a indagação acerca da efetiva existência do direito material, que é a base do título executivo extrajudicial. Né? Por isso que, eu até mencionei isso na aula passada, se o devedor, no curso da execução, ele quiser discutir o débito, ele, devedor, vai ter que ajuizar uma ação de conhecimento contra o credor. Né? O Código de Processo Civil, inclusive, ele menciona isso, né? O artigo 784, no seu parágrafo 1º. Olha, eu vou colocar na tela, pessoal, porque isso aqui, a meu ver, é bastante... ajuda, pelo menos, a esclarecer isso, né? Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 784, que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Veja, percebam que o Código distingue nitidamente 2 ações aqui. Ação relativa a débito. O que é essa ação relativa a débito? Por exemplo, é uma ação revisional de contrato, né? Uma ação de dissolução do contrato, uma ação anulatória da obrigação. É uma ação de conhecimento. Essa ação relativa a débito, que esteja dentro do título executivo, não inibe o credor de promover o quê? A execução. Então, uma coisa é ação de execução, outra coisa é ação de conhecimento. Se o devedor quiser discutir o débito, ele, devedor, tem que ajuizar uma ação de conhecimento contra o credor. Pode ter ajuizado antes da execução, pode ter acontecido isso. Agora, se ele não tiver ajuizado ainda, pessoal, para o devedor que ainda não tenha ajuizado a ação contra o credor, por exemplo, a lei cria um procedimento especial que é plasmado, formalizado como um processo de conhecimento especial, chamado embargos de execução. Então, ele vai se opor à execução através dos embargos e aqui ele vai discutir o débito, tá? Por que isso é assim, pessoal? Por que tem essa separação entre cognição sobre o débito e execução, atos executivos materiais? No Brasil não é assim. No Brasil, os atos executivos são determinados pelo juiz e o juiz fiscaliza a prática dos atos executivos a todo momento pelos seus auxiliares, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o acho, já achei. Então, o Código de Processo Civil, vejam ali o artigo 782 do Código de Processo Civil, 782 caput. O que está escrito ali? Que não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Então, no Brasil, os atos executivos são determinados pelo juiz. É diferente do que acontece em alguns países, sobretudo da Europa, em que os atos executivos são realizados pelo auxiliar do juízo, sem necessariamente ter havido uma intervenção prévia do juiz. Entendeu? Seria como, fazendo um paralelo bem grosseiro, para nós entendermos aqui, para fins didáticos,
Seria como se, por exemplo, eu tenho um título executivo, eu vou lá no cartório distribuidor, o distribuidor distribui a petição inicial à vara civil, lá na vara civil o escrivão, o chefe de secretaria, vê se está tudo ok, se tem título e tal, daí o próprio escrivão determina que o oficial de justiça faça a penhora. E o oficial de justiça penhora o bem, aliena o bem, o dinheiro é entregue ao exequente, o juiz nem fica sabendo que tem processo de execução. É assim na Itália, aproximadamente. Então, isso demorou muito para chegar a isso. Esse tema foi objeto da minha tese de doutorado. É um livro hoje está com quase 800 páginas, que está esgotado, inclusive. Né? Não deu tempo de fazer uma edição nova, essa aqui é a edição de 2002. Acho que ninguém aqui na sala era nascido ainda, né? Essa aqui é a edição de 2002, que é a primeira edição. E daí foi sendo atualizado, ampliado, etc. E espero, se Deus quiser, ano que vem, lançar, acho que vai ser a 8ª edição, se eu não estou enganado, né, desse livro. Mas se alguém tiver interesse em aprofundar isso decorre de razões históricas, né? Ninguém, Júlia, ninguém era nascido em 2002, não era? Estou errado aqui? Mas vejam, pessoal, por razões históricas. Por quê? Porque em determinados países tem muito pouco ato executivo realizado pelo Poder Judiciário, ou quando tem algum ato executivo realizado dentro do Judiciário, ele é única e exclusivamente pelo oficial de justiça, pelos auxiliares do juízo. Então, por isso que tem uma separação entre cognição, que é realizada, cognição sobre o débito, que é realizada pelo juiz, e ato executivo, que é realizado só pelos auxiliares da justiça. Aqui no Brasil, há um movimento, veja, pessoal, aqui no Brasil há um movimento muito forte, tramita um projeto de lei no Congresso Nacional, inclusive recentemente houve uma declaração do presidente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, um movimento muito forte no sentido de desjudicializar a execução. A gente vai falar disso mais para frente, mas aqueles de vocês que tiverem interesse, eu já dei palestras a respeito, dei aulas a respeito, eu vou colocar para vocês, depois mando para vocês o link com o vídeo que tem uma exposição minha sobre essa matéria para aqueles de vocês que tiverem interesse em se aprofundar. Mas no Brasil não, no Brasil é o juiz que faz tudo isso. O juiz determina os atos executivos, salvo nos casos previstos em lei. Então a regra é essa, o juiz determina os atos executivos, né? De todo modo, tem essa separação na execução fundada em título extrajudicial. Tem essa separação também no caso de cumprimento de sentença que condena o réu ao pagamento de quantia em dinheiro. Por quê? Porque, nesse caso, pessoal, no caso de condenação do réu ao cumprimento de quantia em dinheiro, a execução da sentença depende de nova provocação do credor. Pessoal, uma coisa importante, a gente vai falar isso mais vezes, mas hoje eu vou falar, eu acho que é a primeira vez que eu falo isso para vocês nessa turma, e vocês gradativamente, espero, vão consolidando isso na cabeça de vocês. Toda vez, presta atenção aqui comigo, vocês, sobretudo vocês estão começando a ver isso pela primeira vez, toda vez que o código usar a expressão pagar quantia, vocês vão olhar aqui, vão perceber que o código não fala quantia do quê? É quantia de banana? Quantia de laranjas? Quantia de saca de soja? Não. Toda vez que o código fala pagar quantia sem dizer do que é, dinheiro. Tem a obrigação de pagar quantia em dinheiro. Tá? Então, execução por quantia certa contra devedor solvente. A quantia certa do quê? De grana, de dinheiro. Né? De unidades monetárias, tá certo? Que aqui no Brasil é o real. Eu posso até ter um instrumento contratual que tenha sido celebrado prevendo pagamento do valor correspondente em dólar, mas eu não posso executar dólar aqui no Brasil. Eu tenho que executar em reais. Então, eu converto aquilo ali em moeda corrente no Brasil e faço a execução. Né? Então, notem que o código ele disciplina de maneira diferente o cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia em dinheiro do cumprimento de sentença relacionada ao dever de fazer, que eu mencionei há pouco, com base no 497 e no 536. Né? Cumprimento de sentença relacionado com quantia em dinheiro depende de provocação do credor. Isso está no 523, no 513, e o 523 vai ressaltar isso, né? Ele disse que se realiza a requerimento do credor. Né? Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês,
e, para tanto, quero retornar à questão da OAB, que também é algo que vocês, espero, estudaram com vagar e profundidade nos anos anteriores. E agora aqui eu já vou passar para a questão 3. Aqui na questão 3, pessoal, tem um ponto que me parece interessante. Antes deixa eu fechar essa questão das classificações. Então, eu falava ali para vocês das classificações, não são certas ou erradas, são úteis ou inúteis. Eu sigo, né, a doutrina que me parece apropriada, a linha doutrinária que me parece hoje a melhor, que considera a classificação do Pontes de Miranda a que melhor explica a classificação das ações no contexto do Código de 2015. Mas também não considero assim errados os autores que preferem ainda usar aquela classificação anterior e adaptá-la a esse novo contexto normativo. Né? Não concordo, mas a gente tem que saber tudo isso. Essa questão 3 também tem um ponto de direito material e um ponto de direito processual. Né? A questão aqui tinha a ver com o seguinte, né? De acordo com o que está aqui no enunciado, na contestação apresentada, o banco se opôs à extinção da fiança, unicamente sobre a alegação de que a responsabilidade dos devedores era solidária, afirmou não ter provas quanto a isso. Percebam que nesse caso aqui, portanto, como não há produção de provas nessa primeira parte, já é possível o julgamento antecipado da lide. Né? Vocês estudaram o que o Código chama de julgamento antecipado da lide. Essa expressão, ela é criticada na doutrina, né? O julgamento antecipado da lide, porque, na verdade, o julgamento ele não é antecipado, ele está sendo feito no momento certo. Se eu não tenho necessidade de produção de provas, né, eu não estou antecipando nada, eu estou realizando o julgamento no momento que deveria ter sido realizado. Mas a lei usa a expressão julgamento antecipado. Aqueles de vocês que eventualmente lerem o que eu escrevo, vocês vão ver que eu cito doutrina nesse sentido e também critico, né, essa redação. Tá? Mas a lei fala em julgamento antecipado porque, ordinariamente, haverá produção de provas e daí a sentença tem que ser proferida depois. Daí por isso se diz que há uma antecipação. Mas, enfim. Agora, pode suceder que as circunstâncias aqui referidas no artigo 355, né, elas digam respeito não a todos os pedidos, mas a apenas um deles. Que daí a gente vai cair no que diz o artigo 356, inciso 2º. Né? A questão ali do exame da OAB queria exatamente isso. Verificar com vocês, né, aqueles que estavam fazendo a prova, se o juiz poderia julgar um dos pedidos e determinar o prosseguimento do processo para que o outro pedido fosse proferido, fosse julgado. Vejam que interessante isso, pessoal. Nesse caso aqui, do artigo 356, inciso 2º, né? O juiz estará proferindo uma decisão de mérito. Esse é um ponto interessante. Antigamente, sobretudo, inclusive, embora isso fosse muito criticado, eu mesmo criticava isso, mas era o que preponderava ainda à luz do Código Revogado, pensava-se que o juiz poderia julgar o mérito apenas em um momento no curso do processo. Ele não poderia proferir várias decisões de mérito ao longo do processo. Tá? E por isso que se costumava dizer também que a decisão de mérito seria uma sentença, porque a sentença é o último ato que o juiz profere, o último, melhor, pronunciamento que o juiz realiza no processo de conhecimento. Né? Mas o artigo 356 rompeu com isso. Então, aqui uma coisa interessante que decorre dessa ordem de ideias inaugurada com o Código de 2015 de maneira mais clara, né? É que como a decisão que julga o pedido pode ser uma decisão interlocutória ou uma sentença, lugares que antigamente, à luz do Código Revogado, você via escrito apenas sentença de mérito, no Código Novo, no Código de 2015, que já não é tão novo assim, né? Afinal, já está em vigor aí há 5 anos, tem 6 anos em vigor há mais de 5 já. Não, o que faz coisa julgada não é sentença de mérito, é a decisão de mérito, que pode ser sentença ou interlocutória. Então, por exemplo, quando você estuda ali o conceito de coisa julgada à luz do artigo 502, você vai ver que está escrito ali na lei, denomina-se coisa julgada a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito.
Se você comparar com o artigo correspondente do Código revogado, você vai ver que está escrito aqui no lugar de decisão de mérito, sentença de mérito. Né? Mutatis mutandis, quando a gente fala ali do cabimento de ação rescisória, no artigo 966, o Código revogado falava em sentença de mérito. O Código de 2015 fala em decisão de mérito. Então, o mérito pode ser julgado tanto por sentença quanto por decisão interlocutória. Né? Isso é muito interessante. Então, em tese, pessoal, embora isso possa não ser comum, pode não ser frequente, assim como o juiz pode julgar o pedido por uma decisão interlocutória, e essa decisão interlocutória pode fazer coisa julgada, se ter por objeto o mérito, é cabível a ação rescisória contra essa decisão aqui. Decisão interlocutória de mérito transitada em julgado pode ser objeto de ação rescisória. Né? Não vamos entrar aqui com muita profundidade, porque neste momento não é tema que vai nos interessar, é um tema um pouco mais profundo, é um assunto que requer um exame mais cuidadoso, mais aprofundado, mas o artigo 503, na verdade, o Código de Processo Civil de 2015 teve várias alterações relevantes em relação à coisa julgada. Coisa julgada é apenas uma das formas de estabilização da decisão judicial, né? Talvez a mais importante, a mais comum, mas é uma delas, né? Como a gente mencionou há pouco, inclusive o próprio artigo 304, que é uma forma de estabilização, que não é a coisa julgada, que permite, melhor dizendo, uma forma de estabilização que não corresponde à coisa julgada, né? O Habermas está dormindo, dá para prosseguir, então. E é interessante aqui que o artigo 503 mudou de maneira radical o regime dos limites objetivos da coisa julgada. Né? Limite... antigamente, para que houvesse coisa julgada sobre questão prejudicial, a parte interessada deveria mover uma ação chamada ação declaratória incidental. Senão, a resolução sobre questão prejudicial não era abrangida pela coisa julgada. À luz do Código Novo, mudou tudo isso, porque a coisa julgada sobre a resolução de questão prejudicial pode ser atingida pela coisa julgada, desde que presentes os pressupostos dos parágrafos do artigo 503. Tá? Isso aqui é uma mudança tão radical, mas tão radical, pessoal, que o artigo 503, né, do Código de Processo Civil só se aplica às ações iniciadas na vigência do Código Novo. Então, aqui é uma exceção àquela regra, né? Vocês estudaram certamente que lei processual nova atinge o processo em curso, respeitando-se situações processuais já consolidadas e tal, né? Aqui não, o Código estabelece que essa regra nova só se aplica a processos novos. É a teoria da unidade nesse caso aqui, né? Não é a teoria do isolamento dos atos processuais. Assunto de direito intertemporal muito importante para o direito processual civil, né? E agora, já nos aproximamos aqui do final da minha parte expositiva, e eu sempre prometo e sempre não cumpro minha promessa de falar pouco. Desculpem, vamos chegando aqui já no final da minha parte expositiva, espero não estar cansando tanto vocês. Chegamos agora à questão 4. E a questão 4 também nos fornece questões interessantes aqui para a nossa análise e para a nossa disciplina. Né? A questão 4, pessoal, trata de um tema relacionado a direito processual e um tema de direito material que também é processual, né? Um diz respeito à questão da prova do prejuízo, né? Que se liga também a direito material, então a questão relacionada à desnecessidade da prova, nesse caso, né? E a outra questão da ilegitimidade da parte, ilegitimidade processual. Eu queria, inclusive hoje cedo eu estava revendo a matéria existente a respeito, eu até vou colocar aqui na tela para vocês um pouco do que eu escrevi sobre esse tema, deixa eu ver se eu encontro aqui. Está no curso de Direito Processual Civil, para aqueles de vocês que eventualmente tiverem
interesse, né? Uma certa parte ali, um certo momento do curso, eu procuro chamar a atenção, quando estamos falando ali da classificação dos elementos, das hipóteses, dos possíveis fundamentos da decisão judicial e tal. E daí falamos da classificação entre decisões de mérito, decisões que não sejam de mérito. Quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte ponto. É um assunto bastante polêmico, mas prevalece a ideia de que mérito é igual ao pedido, né? O conceito de mérito, né, que é o objeto do processo, seria correspondente ao pedido. Eu considero que nós devemos incluir aí as questões prejudiciais, né? Temos que incluir aí as questões prejudiciais nos termos do artigo 3 parágrafos do Código de Processo Civil. Mas é interessante observar, e é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, que as decisões sobre legitimidade e interesse, elas, de certo modo, elas se ligam ao direito material. Elas se ligam ao direito material. Por isso, é que parte da doutrina, isso está aqui na nota de rodapé, né, sobretudo entre os italianos, né, eles dizem que legitimidade e interesse pertencem ao mérito em sentido amplo, que seriam condições de admissibilidade do mérito em sentido estrito que corresponderia ao pedido. Então, autores como Comolho, Ferri e Tarufo, né, defendem esse ponto de vista. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para esse ponto, pessoal? Isso também interessa aqui para a nossa análise, para o nosso estudo. Porque não apenas decisões de mérito podem levar à formação ou à ocorrência de um fenômeno, no mínimo, similar à coisa julgada. Veja, quando você estuda uma coisa julgada, estudaram coisa julgada na faculdade, no terceiro ano, acho que foi no ano passado, vocês viram que a coisa julgada tem dois efeitos, um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo da coisa julgada é o de vincular as partes, né, ao comando judicial. Claro que as partes podem dispor a respeito se quiserem. Então, se o juiz condenou o réu a pagar 100 mil reais e eu sou o credor, eu posso renunciar a isso? Posso. Certo? Eu posso renunciar a isso. Agora, não sendo esse o caso, as partes ficam vinculadas. Elas não podem viver como se não houvesse coisa julgada. O outro efeito é o efeito negativo, que se liga especialmente ao judiciário. Ou seja, tendo havido coisa julgada, fica o judiciário impedido de julgar isso de novo, que é a coisa julgada como pressuposto processual negativo. Então, a coisa julgada produz esses dois efeitos, né? Se ocorre o efeito negativo, significa que eu não posso propor de novo a ação. Agora, vejam o seguinte. Imaginem o seguinte. Vou pegar dois exemplos aqui da sala de aula. E tem o Alain move uma ação contra a Eloara para discutir determinado problema. Daí o juiz, a Eloara diz, não, eu não tenho legitimidade para a causa. Quem teria legitimidade para a causa aqui seria a Marielle. Né? Daí o juiz diz, putz, realmente, olha, Alain, a Eloara não tem legitimidade processual para essa causa, legitimidade processual passiva. Extingue o processo com base ali no artigo 485, né? Deixa eu achar aqui, eu vou colocar na tela para vocês. E daí já estamos terminando, tá, pessoal? Um pouquinho de paciência, por favor. Não me deixem só. O 485 fala da decisão terminativa. O que é decisão terminativa? Veja, decisão terminativa, a expressão é usada assim. Termina o processo sem decidir o pedido. Veja o que está escrito aqui no 485. O juiz não resolverá o mérito. Quando? Dentre outras hipóteses, aqui nos interessa aqui, inciso 6º do caput, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Agora, notem só, nesse nosso exemplo aqui, o juiz disse, Alain, você não tem direito de mover ação contra a Eloara. Você, eventualmente, poderia mover ação contra a Marielle, mas não contra a Eloara. Essa decisão transita em julgado. Pergunta-se, pode o Alain propor ação de novo contra a Eloara? Não pode. Né? Por quê? Porque se o juiz já disse que o Alain não tem direito de ação contra a Eloara não pode ser réu de ação, nesse exemplo, de ações movidas pelo Alain com base na mesma causa de pedir para sempre. Dizer que falta legitimidade,
Dizer que falta interesse, de certo modo, é pior que julgar o pedido improcedente. Por isso é que o Código de Processo Civil, de 2015, aqui no artigo 486, ele disse, olha, o pronunciamento que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo ação, mas, nos casos aqui referidos, dentre eles está aqui o inciso 6º, tá? É que eu não consigo marcar, que se eu clicar aqui, ele vai para outro lugar. Dentre eles está ali o inciso 6º, a propositura da nova ação depende de correção do vício que levou a sentença sem resolução do mérito. Ora, nesse exemplo, voltando ao nosso exemplo aqui, como é que o Alan corrigiria o vício da primeira ação? Na nova ação, ele moveria ação contra a Marielle, mas contra a Eloara não. Vejam, pessoal, eu posso até não chamar isso de coisa julgada, mas sem dúvida alguma estou diante de algo similar ao efeito negativo da coisa julgada. O Alan não pode repropor a ação contra a Eloara. Isso vai repercutir na ação rescisória, porque, não obstante a ação rescisória ter por objeto a decisão de mérito, convenhamos, não seria esquisito eu dizer para o Alan assim, ó, Alan, transitou em julgado ali, aquela decisão que disse que você não pode propor ação contra a Eloara, perdeu, velho. Acabou. Daí você, Alan, se forma na faculdade, olha para aquilo e fala assim, putz, tá errada essa decisão aqui, transitou em julgado, mas tá errada. E agora eu não posso fazer nada contra ela. Ou descubro, exemplo, foi proferido por um juiz impedido, né? Ou descubro que foi ali, tem um motivo que permitiria que a decisão fosse diferente, que dissesse que sim, a Eloara tem legitimidade para estar ali no processo. Você não pode mover ação rescisória? Coerentemente com 486 do CPC, o legislador, ali no parágrafo 2º, não vamos analisar os dois incisos, vamos ficar só no inciso 1º do parágrafo 2º, diz: nas hipóteses previstas no inciso do caput, que são os vícios que permitem o ajuizamento, os fundamentos, melhor dizendo, que permitem o ajuizamento da ação rescisória, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a nova propositura da demanda. Exemplo, decisão do juiz que disse que o Alan não poderia mover ação contra a Eloara com base no 485 caput, inciso 6º. É uma decisão que, de acordo com a letra da lei, não julga o pedido, não julga o mérito, mas, com base no 486, impede nova propositura da demanda, logo, consequentemente, pode ser atacada por ação rescisória. Olha só, pessoal, em aproximadamente 1 hora, talvez um pouco mais, um pouco menos, a gente passeou por matérias que a gente vai estudar ao longo deste ano letivo de 2021, resgatando temas que vocês estudaram nos anos anteriores. E o fizemos analisando aspectos processuais do exame da OAB. Evidentemente, com esse resgate que nós fizemos hoje, a gente não conseguiu ver tudo. Tem muita coisa para a gente ver ainda, tá certo? Seja em relação à matéria deste ano, e seja links, eu sempre gosto de fazer isso, né? Com as matérias vistas nos anos anteriores. Mas eu espero ter conseguido aí colocar para vocês tudo aquilo que, pelo menos aparentemente, né, neste momento agora, serviria, espero que tenha servido, para que nós gradativamente a gente vá se aproximando, né, da matéria, e quando a gente começar a verticalizar alguns conceitos, isso já não nos cause tanto embaraço assim, tá bom? Vou interromper a gravação aqui e na sequência a gente fica à disposição para dúvidas. Obrigado, hein?